semana passada foram instaladas várias comissões, a gente falou sobre isso. As principais são a dos atos do dia 8 de janeiro, a do MST. Essas CPIs, você acha, diminuíram a força do PL das fake news no Congresso? Eu não sei se diminuiu a força, mas é que, na verdade, é o seguinte, as atenções se diversificaram. Né? Num primeiro momento, esse projeto de lei ele ganhava toda a atenção midiática, toda a atenção da opinião pública, inclusive com situações que eram afirmadas, que não estavam afirmadas no texto, situações que eram polemizadas, a meu ver, corretamente polemizadas, defendendo o texto, mas por pessoas que não concordavam com ele. Na medida em que eu diversifico os polos de ação política e eu tenho uma concomitância desses polos, é claro que a atenção a este projeto não ficará tão adensada. Isto, evidentemente, faz com que a discussão perca um pouco. Né? Eu acho que este é um dos grandes problemas quando eu tenho uma simultaneidade de comissões parlamentares de inquérito que muitas vezes são convocadas não para investigar, mas para apresentar versões políticas, para tentar desqualificar adversários, dentro de uma situação que realmente me parece não ser a melhor. Ou seja, se nós tivermos várias CPIs com esse perfil, de CPIs que não querem investigar, mas que querem alcançar o estrelato político para seus atores e apresentar versões sem investigar corretamente, eu vou tirar o foco dos temas que são importantes e que são discutidos pelo plenário dos legislativos. Quando eu falo dos legislativos, eu falo Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ô Caio, essas CPIs diminuíram a força do PL das fake news no Congresso? Ele perdeu força sozinho, Lu. Nesse sentido, eu vou concordar com o Zé. Eu acho que, talvez em termos de atenção, né, mas a verdade é que foi um grande movimento, né, da sociedade civil organizada com a participação também das plataformas online, né, de conscientização das implicações, das graves implicações desse projeto de lei em relação a direitos e garantias fundamentais, a liberdades civis básicas, né? Falando aqui da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, né? De todas as restrições, né? Mais do que bem-vindas que a Constituição brasileira faz à censura prévia de conteúdo. Imagina você impedir uma pessoa de falar. Esse tipo de lei de mordaça que está sendo discutida no Congresso Nacional, sinceramente, eu acho que esse projeto ele envergonha o Parlamento, mas ele vai na esteira, isso de fato a gente tem que reconhecer, do governo eleito. Né? Até uma matéria aqui da CNN, olha que interessante o link com o tema anterior de Venezuela, Lu. CNN, maio de 2022, interesse de Lula em regular mídia levanta temor de controle e censura. Para especialistas ouvidos pela CNN, propostas que abrem brecha para interferir em conteúdo, e é disso que o PL das fake news trata, tem caráter inconstitucional. Né? E de onde vem essa motivação, né, do Lula ou do Partido dos Trabalhadores? Olha só, quando ele fala em regular a mídia, né, aspas para o nosso atual presidente, eu vi como a imprensa destruía o Chávez, ditador venezuelano, antecessor do atual ditador Nicolás Maduro. Aqui eu vi o que foi feito comigo, ou seja, as críticas sobre a participação dele nos esquemas e nos escândalos do governo petista. Nós vamos ter um compromisso público de que vamos fazer um novo marco regulatório dos meios de comunicação. É preciso que se tenha uma regulação para separar o joio do trigo. Daí o medo em relação a esse projeto. Né? Por quê? Porque você está literalmente controlando conteúdo. E aqui, só para trazer um elemento que provavelmente é do interesse do meu debatedor, né, que é o direito comparado, a Suprema Corte Americana ela acabou, né, de examinar esse tema e tomar uma decisão isentando de responsabilidade as plataformas pelo conteúdo publicado. Isso tem que ser visto a posteriori, não como forma de censura prévia, pelo menos não nos casos em que não for óbvio, né, o aspecto criminoso da mensagem. Né? Então a gente sempre faz essa restrição. Agora, ficar com assuntos proibidos, palavras proibidas, eu acho que a legislação brasileira ela já tem os mecanismos para que as pessoas que se sintam ofendidas busquem reparação. Né? E a gente não pode sair cerceando a liberdade das pessoas, muito menos quando isso é interesse do governo de turno. Zé, só um minuto, eu vou te dar 30 segundos para você fazer a sua réplica aí. É só avisar aqui o nosso telespectador que está vendo aí aparecer uma imagem ao vivo de Brasília. Essa sala que está preparada e super movimentada, porque a gente disse, foi o tema do primeiro debate aqui no grande debate, que o presidente Lula está reunido com o líder venezuelano Nicolás Maduro e a qualquer momento os dois podem falar.
Isso é mais um indício de que vão falar mesmo e está muito próximo diante dessa movimentação que você acompanha ao vivo e você vai acompanhar, é claro, esse pronunciamento também aqui. Vou dar 30 segundos para cada um, a gente faz um rápido intervalo enquanto o Lula e o Maduro não chegam e na volta a gente volta com eles. Vai, Zé. Duas observações importantes. Primeiro, já que nós vamos falar de direito comparado, vamos olhar a legislação europeia que trata desse assunto, Caio. Ela vai exatamente na linha, às vezes até mais aguda, do que essa que está sendo discutida no Congresso Nacional. Segundo lugar, não se fala de impedir uma pessoa falar, mas se fala de impedir uma pessoa de divulgar falas que sejam crime. Ou seja, está se proibindo crime. E proibir crime faz bem para qualquer sociedade. Falas que incentivam ou sejam em si práticas delituosas não podem ser aceitas numa democracia. Não pode tudo numa democracia sobre a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como qualquer direito, tem limites. E o limite é não divulgar falas que efetivamente sejam em si delituosas ou incentivem a prática de crime, dentre as quais a desestabilização do Estado Democrático de Direito. Vamos lá, Caio. Bom, só falando sobre os crimes ao qual o Zé Eduardo se referiu, o poder de polícia das plataformas, em outras palavras, essa censura prévia, ela exigiria que os provedores atuassem preventivamente em face de conteúdos potencialmente legais, não necessariamente criminosos. E isso de forma diligente em prazo hábil. Aí as plataformas, obviamente, elas por excesso de cautela, restringiriam o debate público. Então, por exemplo, no próprio texto do projeto, existe um incentivo à restrição. Caio, eu posso te interromper um segundinho? Não, sem problema nenhum. Porque você vê aí já ao lado, eu falei que a gente ia para o intervalo, tudo mentira, tá? Esquece tudo. Você está vendo aí que o presidente Lula já se posicionou, o líder venezuelano, Nicolás Maduro, também já se posicionou ali. Então, a qualquer momento, nós vamos ouvir aqui o pronunciamento dos dois.